produzir imagens, né, desses contextos, desses personagens, sem cair no clichê, na preguiça, na vitimização, no folclore, no exotismo. E eu acho que isso não é uma questão brasileira, é uma questão, de novo, né, do cinema internacional, a relação entre a estética e a política. Isso me parece também decisivo hoje para a gente sair de um tipo de representação e de imagem, né, que olha para esses territórios da pobreza, da favela e do sertão como lugares da falta, lugares do negativo, lugares justamente onde falta tudo, quando nós vamos encontrar justamente processos de criação e de invenção. Que é o momento em que, digamos assim, os excluídos, os periféricos, eles começam a protagonizar suas próprias histórias, seus próprios pontos de vista. O próprio cinema novo, ele inovou muito em relação à forma de trabalhar com esses personagens, o sertanejo, o vaqueiro, o beato, os garotos do morro, ou seja, quer dizer, tem uma subversão dessas ideias, ou dessa representação clichê da pobreza. Todo o esforço do Glauber, com a estética da fome, com a questão da estética da violência. No cinema neorrealista. O neorrealismo, mesmo a influência da própria novela Wagner em relação a um certo distanciamento em relação aos documentários clássicos, uma crítica do documentário político clássico, do miserabilismo, do certo tipo de cinema que acabou se tornando dominante durante muito tempo na América Latina, que é o cinema de lágrimas, o cinema do assujeitamento, onde você representa os pobres sempre de uma maneira impotente. O que, obviamente, quer dizer, pode ter uma função crítica ou pode criar simplesmente, digamos assim, quer dizer, uma desumanização, ou muitas vezes, como a gente vai encontrar, por exemplo, num filme como Cidade de Deus, uma certa animalização desses personagens vindo da pobreza. Então é muito interessante, é muito sintomático, eu digo, no Orfeu, do Marcel Camus, ao Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, a gente passa do clichê da romantização máxima à ideia da demonização máxima da pobreza. Que riqueza a pobreza produz, experiências, subjetividades, como eu digo, formas de ser, formas de viver. Não é à toa que há um fascínio em torno desses territórios, que já não que não vem de hoje. Mas então, como eu já tinha dito, essa disputa simbólica e territorial que diz respeito ao próprio futuro das cidades, que passa pelo reconhecimento dessa potência de criação e de invenção que vem das favelas e das periferias. Pode passar. Acho também que o mundo é uma grande favela. O que a gente tem, na verdade, são moções de cidades cenográficas, alguns centros urbanos mais organizados. Então, acho que essa consciência global está se dando cada vez maior quando a gente tem a internet trazendo notícias de todos os pontos, que a gente fala sobre periferia, mas a gente vive uma esfera, e a esfera não tem exatamente tem centro e periferia. E eu acho que a rede também está ela está se tornando isso, a possibilidade de surpreender, fazendo que com um ponto qualquer da esfera protagonize uma emissão. É um filme da Argentina, 2007, pode passar, chamado Estrelas, do Frederico Leão e do Marcos Martinez. Mas é um filme extraordinário, que é um filme meio documentário, enfim, meio ficção, que brinca com a ideia do pobre star, os pobres que se tornam estrelas de alguns filmes. E ele conta uma história, a parte ficcional é a história justamente dos moradores de uma favela argentina que se revoltam por aparecerem como figurantes ou pelos atores, enfim, de outros grupos sociais fazerem o papel de pobres, e eles dizem, puxa, mas nem na hora de fazer um filme sobre os pobres nós vamos ganhar alguma coisa, e aí eles montam uma agência só com pobres da favela, em que eles se oferecem para representar os seus próprios papéis. And it's only $350 this camera, but it really shoots fantastic footage. And mostly people use it to put them on their helmet and go skydiving and everything. Yeah.
das questões, quer dizer, do real sentido do Creative Commons, né? Houve uma manipulação absurda tentando confundir o que é uma licença que você opta, ninguém te obriga a colocar uma obra no Creative Commons, você pode colocá-la e a partir daquele momento aquele selo cede ela para uma série, mas é um sexo consentido. Eu queria completar, finalizando com uma frase do Dr. Hugo que diz: quando uma lei se torna injusta, só nos resta a desobediência civil. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, copiar, remixar, exibir até que a lei seja mudada. Existe um programa hoje do Ministério da Cultura, né, aliás, em crise, né, também, né, em relação à continuidade, inclusive, desse programa dos pontos de cultura, que me parece um dos programas mais importantes em termos dessa ideia, efetivamente, disso, uma inteligência, dessa ideia de que qualquer um pode ser um produtor de audiovisual, qualquer cidadão brasileiro pode produzir audiovisual de qualidade, ou, enfim, ou escrever, ou etc., né? E que não me parece uma ideia simplesmente populista, mas é uma aposta política, né? E claro que para isso você tem que ter infraestrutura. Eu acho que tem que ter política pública para isso, né? E aí é nosso grande passe e nosso grande ponto de interrogação. Pela popularização da banda larga também, que eu acho isso. Que, de certa forma, a internet está fazendo um papel incrivelmente de dar condições de as pessoas terem acesso à informação. Eu sempre brinco assim, o plágio é o maior elogio ao autor. O plágio e a cópia é um dos maiores elogios ao autor. Você gosta tanto que você queria que fosse seu. Mas, enfim, eu brinco um pouco com isso, mas é uma questão seríssima, porque, na verdade, a questão hoje do uso cultural, do uso educacional, do uso para fins não comerciais, da produção audiovisual, enfim, da produção cultural como um todo, ela se torna decisiva para você pensar esse horizonte, né, digamos, de democratização, de universalização de acesso à cultura, né? Então, hoje no Brasil está travando uma disputa enorme no Brasil e no mundo em torno dessas questões, né? Quer dizer, que vai do copyright, todos os direitos reservados, ao copyleft, nenhum direito reservado, e no meio disso uma série de licenças flexíveis, né? Que os próprios produtores dos filmes, né? Que as próprias agências de cinema, que a própria lei, por exemplo, do audiovisual no Brasil poderia exigir, né? Que é justamente quando um filme é patrocinado com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, né, através das leis de incentivo, através da lei do audiovisual, da lei do Rouanet, ele já deveria sair para circular um tipo de licença que o liberasse para ser exibido nos cineclubes, nas universidades, no lugar, enfim, de forma gratuita, em lugares que não visam lucro. Né. Essa é uma discussão decisiva, né, porque atualmente a lei do direito autoral no Brasil ela é assimétrica. Ela pende para um só lugar, né? E aí a gente entra nessa deriva enlouquecida do ECAD, né? Que sai encaixando tudo. Né? Tem outro lado também. Eu acho que a gente no início da discussão aqui falou de que há muita apropriação de imagens, principalmente da periferia, e que vingente um sistema que gera lucro, hoje esse sistema também, vamos dizer assim, não remunera uma parte da personagens na Constituição brasileira é previsto direito autoral apenas para diretor, roteirista, diretor de fotografia e mais diretor de arte. Ou seja, você não tem, por exemplo, e nem isso é captado. Quem capta o direito autoral no Brasil é o ECAD, 2,5% da bilheteria dos cinemas, mas aquele filme tenha ou não tenha uma música, mas e a arrecadação do direito autoral de diretor, fotógrafo, roteirista, etc. e tal, ninguém recolhe e não existe nenhuma associação que devolva isso. E também não existe um fundo que pudesse dar também um percentual para o figurinista, para o, sei lá, etc. e tal, toda a cadeia que faz o filme. Os lucros em relação à circulação dessas imagens, né? Daí eu sempre me perguntei, né? Quer dizer, os documentários são feitos nas favelas, que são feitos na periferia, dificilmente você tem um retorno
ou simbólico ou material para essas comunidades. Então, a apropriação não é só simbólica, ela é material, né? Eu sempre digo, os pobres precisam ter um copyright sobre a sua própria miséria, pelo menos, né? Ou seja, para lucrarem, pelo menos, com a representação e a circulação da sua própria pobreza, né?